quem que é o Cristo que a gente está formando? O Cristo que está em mim, o Cristo que está em cada um de vocês, e o Cristo que está em todos juntos, que é o povo de Deus. Jesus mesmo usou uma expressão interessante numa comparação ou parábola que ele fez, dizendo assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. E então nós formamos uma coisa só. A videira cortada do ramo não dá mais fruto. Dentro dá fruto. E então nós todos ajudamos a formar essa videira. Também temos uma outra comparação da Bíblia, de que se tira a doutrina falada assim, o corpo místico de Cristo. Mas que é bem fácil assim, de ir. A cabeça, nós somos uma opção de parte no corpo disso. A cabeça é importante, mas a cabeça, por causa disso, pode dizer para os pés: eu não preciso de vocês. Não, ela precisa dos pés. E precisa dos braços, os braços precisam da cabeça. E o corpo todo precisa do estômago, precisa do coração, precisa de tudo. Uma comparação que foi feita para dizer: nós somos um todo, em que todos precisam de todos, em que todos colaboram com todos. Então, isso é um dos pontos importantes para a gente ir realizando, eu diria assim, esse sonho de ser seres humanos completos. E percebendo que o ser humano completo, que veio para ser um exemplo para nós, é Jesus Cristo. E então começar a compreender um Jesus Cristo que não é simplesmente aquela figura, ou aquele fato. Muitas vezes as figuras podem ajudar muito, e às vezes podem desviar a atenção, ou não falar nada. Inclusive, só para comentar um pouquinho esse aspecto que é particular, né? A gente acostumou com uma ideia de que igreja, em geral, é toda pintada, está cheia de santo, de anjo, na parede, no teto, até nos vitrais. Ora, isso aí, numa certa época, teve um altíssimo sentido. Hoje tem o sentido de que ficou mais bonito, né? Ou ficou menos bonito. Mas na época em que o pessoal era quase todo analfabeto, era na igreja que os avós, principalmente, ensinavam as crianças a religião. Está vendo aquele sujeito lá? Aquele lá é o Moisés. Sabe o que aconteceu com ele? Eu contava a história. Está vendo aquilo ali? Aquilo é um anjo. Apareceu para Nossa Senhora para anunciar que ela ia ser mãe de Jesus. Mas eles não tinham livros, tinham pinturas. Em Portugal há um santuário de Bom Jesus do Matosinhos, que aliás em parte foi copiado lá em Minas, né? Mas o de lá é muito mais completo. Tem uma altíssima escada e a gente vai subindo assim em zigue-zagues, né? Tem a Bíblia inteirinha representada, em figuras, e muito bem feitas. Então, tem um sentido? Tem. A gente está aproveitando, às vezes não. Está olhando o conjunto da arte, né? E então aquilo pode falar para uma pessoa e pode dar uma ideia, inclusive, que é dada por Jesus Cristo, que ele vem e faz um caminho. Ele nasce criança, vai crescendo, até realizar sua missão. Deus é plenitude, mas Deus que aparece em Jesus Cristo é alguém que faz um processo, faz um caminho. Nós temos uma pessoa que está fazendo um processo e sabemos onde vai chegar esse processo, que é a plenitude do ser humano, é uma maneira de ser Cristo, é uma outra maneira de ser Cristo. Outra coisa que nós celebramos muito, né, como católicos, é, por exemplo, a morte de Jesus na cruz. Agora, não sei como a gente pode falar para uma pessoa que não aprendeu isso de criança, nunca viu nada dessas coisas. Fala: o que é isso? Fala: é Jesus, é o Filho de Deus. Mas que desgraçado, está preso numa cruz aí, todo machucado. Isso é algum ideal para vocês?
E é um ideal para vocês ter um homem aí pendurado numa cruz? Ah, por que foi assim? Ah, foi condenado. Bom, então alguma aprontou, né? E que judiação, né? Até a judiação vem de judeu. A gente atribuiu aos judeus essa judiação e espalha isso por aí, né? Agora, veja bem, qual seria o sentido? Nós podemos descobrir os sentidos. Olha, eu vou tentar de vez em quando ir ligando as coisas. Veja, na última palestra, o Frei Demétrio falou muito bem sobre como a leitura da Bíblia era para os antigos concreta. Palavra é coisa. Então eu não entendi uma ideia, entendi uma coisa nova. Também quero recordar, eu não estava aqui, da palestra que foi feita pela doutora Heloísa sobre inteligência espiritual, que uma das coisas fundamentais ali é que a inteligência espiritual é a capacidade que o ser humano tem de perguntar qual é o sentido das coisas, de qualquer coisa. Por que isso foi feito, onde isso vai dar, e de perguntar os sentidos, que uma coisa puxa a outra, puxa a outra, a gente pode chegar em Deus, né? Alguma coisa vem de lá de longe. Mas não sei se vocês reparam, a maior parte das pessoas não pergunta o sentido de nada, ou de pouquíssima coisa. Até para ensinar um aluno na matéria dele é difícil, ele não está querendo saber o porquê daquilo, nem o que vai dar com aquele negócio, né? E então também, qual o sentido de uma cruz, né? Então tem muita coisa que tem que ser falada. Ultimamente tem dado esse debate por causa de tirar os crucifixos dos tribunais, das escolas, de prefeitura, etc., porque perdeu o sentido. Quando esse país era um país católico oficialmente, né, como veio fundado por Portugal, então tinha sentido. Está até no tribunal, fala assim, olha Jesus Cristo e diz, olha, não vai fazer uma justiça, né? Mas hoje quem faz isso? Para a imensa maioria das pessoas não tem sentido nenhum, né? E então está lá, às vezes, mais para ser desrespeitado do que respeitado. Mas mesmo assim, para poder pegar um sentido um pouco mais profundo, a gente está apresentando um Cristo morto. Mas então, quer dizer, o fundador da sua religião aí aprontou, no fim morreu. Não, nós estamos apresentando a ressurreição. E a ressurreição é fundamental na nossa fé. E a ressurreição é a Páscoa, que é o dia central da vida do católico. Tanto o dia central que todo domingo é uma Páscoa. A gente se reúne uma vez por semana, porque todo domingo é uma celebração da Páscoa, da morte e da ressurreição. Bom, aí vem outra coisa importante, né? Quer dizer, quem quer se realizar humanamente vai se realizar com a ressurreição também. Agora, as pessoas hoje em dia quase não pensam nisso, porque não gostam de pensar na morte. As pesquisas feitas dizem, olha, hoje em dia muito pouca gente pensa que vai morrer, não quer pensar. Só quando começa a idade a caminhar, alguma coisa vai acontecer. Deixa eu ver, vai acabar sendo zero, ou a gente vai transmigrar, ou alguma coisa tem. Mas, então, que dimensão Jesus Cristo abre? Nós vamos para a casa do Pai, onde há muitas moradas. E lá haverá um só rebanho, um só pastor. O que vai acontecer lá é que nós todos vamos nos amar perfeitamente. Então, aquela cruz, ou está representando como nós estamos perdendo a vida por querermos ser Deus, ou então não está valendo nada.